Bom, pessoal, estamos aqui na Teresópolis TV, canal 13, e nós vamos falar sobre eleições 2018. Está se aproximando mais um período eleitoral. Você já tem o seu candidato? Já sabe em quem votar? Sabe como será essa eleição? Você sabe que nessa eleição nós votaremos para presidente, para senador, deputado estadual e federal, governadores. Você já escolheu o seu candidato? Bom, se ainda não escolheu, nós teremos uma oportunidade de conhecer um pouquinho melhor os candidatos a deputado federal por Teresópolis. Isso mesmo, nós temos alguns e talvez você se surpreenda com o número de candidatos que Teresópolis vai apresentar nessa eleição. Nós estamos aqui com o professor Marcos Meileman, ou o professor Marcão, como todo mundo conhece, que está propondo uma sabatina a esses candidatos. Professor, uma sabatina, como é que vai ser esse encontro, onde vai ser? Conta um pouquinho pra gente sobre essa proposta. Bom, a proposta visa tornar as pessoas com um maior critério para a escolha dos seus candidatos. Então, Teresópolis vai ter 7 candidatos com domicílio eleitoral em Teresópolis. Eu também fiquei chocado com isso. E lá na Igreja Santa Teresa, no SEAC, no auditório do SEAC, a gente conseguiu agendar lá para o dia 1º de agosto, à 1 da tarde, essa sabatina com esses 7 pré-candidatos, porque alguns ainda são pré-candidatos porque não houveram ainda a confirmação nas convenções. Um detalhe importante, Marcos, que debate e sabatina são coisas distintas. No debate você encontra um confronto direto entre as pessoas que estão ali. Isso muitas vezes gera um desgaste, gera ofensas e quem acaba perdendo é quem é o eleitor. A sabatina não. A sabatina todos vão ter isonomia de tempo e isonomia de exposição. Então nós faremos uma apresentação, cada candidato vai se apresentar por um determinado tempo, contando a sua história. Depois teremos um tema geral, que é sobre a questão eleitoral brasileira, e aí nós vamos sortear algumas perguntas e alguns presentes também poderão fazer algumas perguntas que não é direcionada a um candidato, é sempre aos 7, se estiverem os 7 presentes lá, e todos terão o mesmo tempo para que possa explanar. E algumas das perguntas ou alguns dos temas que não poderem ser respondidos, a gente vai entregar para a assessoria deles, para que eles possam respondê-los e botá-los nas suas mídias sociais, para que cada um possa saber o que pensa cada um dos 7 candidatos. A população vai participar como dessa sabatina? Tem acesso? Total. É importante, dia 1º de agosto, 7 da noite, lá no auditório do SEAC, na Praça Santa Teresa. O auditório tem uma previsão de 300 lugares, você pode chegar e ir até lá, não tem pré-inscrição, não o limite da lotação. Se eventualmente chegar lá 7h30, 7h40, já tiver lotação cheia, não tem como, né? A gente acredita, né? Até incentivamos que cada assessoria do seu candidato possa filmar, é um material para que eles possam produzir. Chamamos a imprensa também para cobrir. A ideia é que a população tenha acesso. Quanto maior for a informação e maior for a isonomia, a igualdade de acesso, melhor vai ser para que a população possa escolher o seu candidato. Há um clamor na cidade, nas redes sociais, muita gente falando assim, não vote candidato de fora, vote candidato da terra. Então nós lançamos esse projeto, conhecendo os candidatos da terra. Nós sabemos que temos outros candidatos, a deputada federal são mais de 500 candidatos do Rio de Janeiro, mas nós optamos fazer essa seleção. Ou seja, aquele candidato que tem domicílio eleitoral em Teresópolis, ele foi convidado e nós que também queremos fazer isso com os candidatos ou pré-candidatos a deputado estadual. As perguntas serão formuladas só pela organização ou haverá a possibilidade de, na sabatina, o público também interagir, oferecendo material para a organização desse encontro? A participação ela é total, ou seja, a gente só definiu os temas. Então, um tema lá sobre a questão de, um exemplo, sobre a questão dos tributos. É um tema que tem permeado as pessoas, a ideia do imposto único, da sobrecarga tributária do país, e quem resolve isso é a Câmara Federal, não é o deputado estadual, nem muito menos o senador. Quem resolve mesmo é o deputado federal. Então, nós temos uma pergunta, né, ligada a esse tema e, eventualmente, alguém pode querer fazer uma pergunta específica sobre uma determinada, um foco específico, sobre imposto sobre cigarro ou imposto sobre material didático, um exemplo. Então, a pessoa vai poder fazer, desde que seja vinculada ao tema. Então, a gente vai sortear na hora, caso alguém queira fazer. Um detalhe importante, a gente vai estar identificando, né, com os candidatos, quem fazem parte da sua assessoria, para que seja uma pergunta da população mesmo. Então, membros da diocese, membros da paróquia, de outras paróquias que fazem parte
né, da Diocese da Pio XII, que envolve Santa Teresa, e membros de outras igrejas também, de outras associações, associação de estudantes, associação de moradores, que queiram ir. É importante, porque tem muita coisa em jogo. Eu não sei se você sabe, Marcos, mas cada deputado federal tem 15 milhões e meio de reais por ano de emenda livre ao orçamento. O que quer dizer isso? Ele destina 15 milhões e meio naquele ano para o que ele quiser. Então, eu acho que só isso, se a gente conseguir eventualmente ter 2 deputados federais eleitos por Teresópolis e a população puder vinculá-los, né, à cidade com essas emendas, mesmo que ele não seja da base do governo, tudo bem, a emenda não sai no início do ano fiscal, mas sai no final do ano fiscal e vai sair. E ele pode fiscalizar, isso é uma coisa importante. O deputado federal, ele tem um poder, né, previsto na Constituição de acompanhar, né? Por exemplo, ele deu lá um dinheiro para construir uma creche em um determinado bairro de Teresópolis, um exemplo. Então ele pode, né, verificar junto à Secretaria de Educação, ou liberou dinheiro para comprar remédio, verificar junto à Secretaria de Saúde se chegou a verba, se a verba foi aplicada, se foi feita a compra. Ele tem essa possibilidade, ele literalmente é o padrinho mesmo dessa verba e é livre, ou seja, ele tem 15 milhões e meio. Então, num ano, no mandato, são 60 milhões, 62 milhões de reais. Faz uma diferença enorme para o município, por isso nós estamos começando com o deputado federal primeiro, porque a gente conseguiu identificar primeiro os deputados federais e também por essa importância que ele tem para a cidade. Já houve uma resposta, já houve um contato da organização com esses pré-candidatos, com esses candidatos já definidos para esse encontro? Qual tem sido a resposta da organização com relação aos futuros candidatos? Olha, isso tem sido muito legal, é a vivência cívica. É importante entender que é um movimento cívico, não é um movimento político, mas cívico, e não político partidário. Então, sim, foi muito legal, porque alguns a gente teve acesso, até porque são mais conhecidos, a gente teve acesso direto via fanpage, via contato telefônico mesmo, ligamos, porque estava lá já registrado o número dele no TRE, e outros não, os próprios outros candidatos indicaram. Isso foi bem legal também, né? E a gente teve acesso a todos, estão todos aguardando. A gente está mandando essa semana agora já as regras para todos eles. Alguns têm assessoria já, outros estão montando assessoria ainda, né? E todos foram ultra receptivos. Por isso que eu falei, nós estávamos com 5, nós sabíamos de 5, e de repente não. Eles já sabiam de outros 2, então nós serão 7. Com domicílio é importante isso. Há uma diferença entre a ação política e a questão do domicílio eleitoral. Nós temos candidatos que têm uma força na cidade, né? Historicamente já levantaram votos aqui, tanto a federal quanto a estadual, mas não tem domicílio eleitoral na cidade. Pode até ter um imóvel aqui, pode até frequentar a cidade, ter negócios aqui, mas não tem um domicílio eleitoral aqui. Então a nossa forma... Domicílio eleitoral quer dizer eleitor da cidade, ele tem que votar na cidade. Ele tem que votar na cidade, ele está registrado como eleitor de Teresópolis, né? Então no dia 2 de outubro, com as das eleições, eu não sei de qual se é 2 ou 3, ele vai ter que estar em Teresópolis para poder votar nele e nos candidatos dele. Então essa foi a maneira que a gente encontrou, porque como é que a gente vai selecionar, né? E aí, por sorte, a gente está feliz por isso, que é um leque muito grande, né? Nós temos candidatos de linhas ideológicas mais à esquerda, alguns candidatos mais à direita, candidatos de linha ideológica mista. Então, assim, vai ser um painel bem legal no sentido da população conhecer. Então, como é um movimento cívico, né? E por isso, e por não ser um debate, ser uma sabatina, a gente acredita que vai ser bem tranquilo, vai ser um evento com muita responsabilidade dos candidatos em procurar se expor. E a ideia do movimento é proporcionar que os candidatos também se tornem conhecidos da população. A gente não tem nenhuma afinidade nem por A nem por B, muito pelo contrário, a gente tem afinidade por todos, porque a gente entende que quando uma pessoa, não importa se ela já é um político tradicional ou um político novo, quando ele se candidata, coloca o seu nome para concorrer a um cargo eletivo, é uma decisão de coragem, né? Principalmente agora, né? Que ninguém quer falar de política, por isso que o nome do movimento é esse. Nós fazemos parte do movimento cívico, é possível falar de política, a gente quer reunir as pessoas para falar sobre isso, para falar sobre política. Então as pessoas têm um certo preconceito, não, política não. Nós precisamos, o nosso chão, a nossa comida, a nossa casa, o nosso emprego ou a ausência dele depende de decisões políticas. Então a gente tem que tomar consciência, por isso o nome do movimento é esse. É possível sim falar de política conhecendo os candidatos da terra. Por falar em conhecer os candidatos da terra, quero
desafiar a sua memória para a gente tentar identificar esses 7 candidatos para que as pessoas saibam quem são os conhecidos que já estão e aqueles que não são tão conhecidos, que as pessoas procurem saber. Bom, a gente tem assim, a minha memória, vamos lá, a gente tem o vereador Maurício Lopes, que é do PHS, que é candidato a deputado federal, já uma pessoa muito conhecida. Temos o ex-deputado Nilton Salomão, do PSB, também já foi deputado estadual, uma pessoa também muito conhecida. Temos o Rodrigo Consenza, do PSOL, que na eleição de 2016 já foi candidato a vice-prefeito, né, pela chapa do PSOL. Esses são os 3 mais conhecidos. Aí nós temos um senhor chamado Pedro Werneck, do PSL, né? Temos o Leonardo Sultani, do Partido Novo, o nome do partido é Novo mesmo, né? Temos o Vander, né, que é do Podemos, também com domicílio eleitoral em Teresópolis, e temos o pastor Márcio, do Solidariedade, né? Então esses são os 7, eu acho que falei 7, né? Esses são os 7 candidatos que nós conseguimos identificar. Alguns são pré-candidatos ainda, né? Hoje algumas convenções vão acontecer só depois da sabatina, então pode ser que eventualmente algum pré-candidato apareça e não seja confirmado na sua legenda, ou o contrário, não sei, né? Mas como a gente tem urgência em fazer e a oportunidade dentro do calendário do SEAC, foi para o dia 1º de agosto, né? Que é uma quarta-feira, um dia bem no meio da semana, bem tranquilo, né? Esses foram os 7 que nós conseguimos identificar. Importante, identificar com domicílio eleitoral em Teresópolis. Nós sabemos que nós temos outros candidatos do deputado federal que têm base política, mas não tem domicílio eleitoral aqui. Então, esse foi o jeito que a gente encontrou para que pudesse ser candidato da terra. Porque se o cara tem domicílio eleitoral aqui, a gente o identifica, pelo menos o TRE também o identifica como sendo da terra. Perfeito. Para a gente finalizar, professor, a confirmação do convite para as pessoas participarem desse encontro. Bom, gente, é importante entender, tem um poema do Bertolt Brecht que fala aqui do ignorante político, né? Então é importante você entender que quando você não sai de casa, você está tomando uma ação política, ação de omissão. E a gente precisa participar. Eu sei que é complicado, eu sei que é chato, às vezes esporte muito mais divertido, às vezes uma atração musical muito mais interessante, mas a gente precisa falar de política. Então o nome do projeto é possível falar de política, venha conhecer os candidatos da terra, os candidatos a deputado federal, agora, dia 1º de agosto, uma quarta-feira, no auditório do SEAC, na Praça Santa Teresa, na Praça Baltazar de Silveira, que a gente chama de Praça da Matriz Santa Teresa. É um evento aberto a todos, né? Leve suas câmeras, leve seus celulares para gravar, para registrar, porque é importante nós participarmos. O país nunca teve um momento tão democrático como a gente está tendo agora, porque através da internet, através do celular, você pode participar, você pode gravar um vídeo, você pode mandar pergunta para o seu deputado, enfim, para o seu senador, enfim, para aquele seu político que foi eleito ou não. Então venha participar, não se omita. Quarta-feira, 1º de agosto, às 7 horas da noite, no auditório do SEAC. A gente aguarda vocês lá. Um forte abraço. Muito obrigado, professor. Teresópolis TV nas eleições 2018.